Good evening, boa noite, bonsoir, boa noite, bem-vindos à Única à Noite. Esta noite vamos ter um grande programa com grandes convidados, aliás, como sempre, e passo a anunciá-los. São eles, professor Medina Carreira, Rita Guerra e o Dr. Nuno Nina. Vai seguramente ficar aí em casa a ver a RTP1 e na RTP África também. Um perito russo disse esta semana que não concorda com o envio de mulheres em viagens espaciais até Marte. Portanto, temos pena, meus caros seus astronautas, mas vão continuar a comer comida enlatada. Pois é, bebês. Os familiares de Sila Sahin, a primeira mulher muçulmana a pousar para a Playboy, afirmaram não querer ter mais relações com ela. Realmente devem ser os únicos que não querem ter relações com ela, com certeza. Num banco indiano, cerca de 200 mil euros em notas foram devorados pelas térmitas. As formiguinhas mamaram aquilo tudo. Comem o dinheiro dos bancos. Cá não, são os banqueiros que fazem isso. As Angelina Jolie e Brad Pitt estão dispostos a oferecer 100 mil euros, vejam lá se há alguma candidata ou candidato, a oferecer para uma ama que cuide dos seus filhos, mas tem que saber a língua de origem de todos eles. Eu assim de repente só me lembro do Papa, mais ninguém. E a Rússia desmente que os cosmonautas soviéticos russos tenham feito sexo no espaço. Mas por acaso isso aconteceu, foi sem gravidade. Também isso é verdade. Está na hora de recebermos o nosso primeiro convidado. É uma grande honra para mim, professor Medina Carreira. Muito obrigado. Sr. Professor, como está? Muito obrigado. Faça favor. Faça favor, Sr. Professor. Antes de mais, quero dizer que é uma honra tê-lo aqui, e todos nós achamos isso, neste programa. É uma referência que de vez em quando nos brinda com enormes e belíssimas palestras que nos deixam a todos de boca aberta. Para mim também é uma honra. Sou um grande apreciador seu. Muito obrigado. Sr. Professor, há aqui uma coisa que me mete uma certa confusão. O senhor, que foi primeiro secretário de Estado e depois ministro do primeiro governo democrático, constitucional, chamamos-lhe assim, afirma que detesta falar de dinheiro, mexer em finanças e em dinheiro. No meu dinheiro detesto. No dos outros, não? Não. É por ser dos outros. Mas sabe que, por muito que não se acredite, nas finanças nunca vi uma nota. Acredito, nós também não cá fora, diga-se de passagem já. Não, nas finanças não se vê notas. É curioso. Não, acredito perfeitamente. Isto foi uma... Maneja-se, decide sobre números, mas propriamente ver dinheiro, felizmente, não se vê. Até porque é perigoso. Não, é que há alguns que não merecem confiança. Aliás, o senhor há bocado dizia-me que o Ministro das Finanças pode não mandar, mas não deixa que mandem também. Sim, o Ministro das Finanças depende muito daquilo que o chefe do Governo o proteja e o ampare. Mas pode evitar, este Ministro das Finanças, acho que poderia ter evitado estes disparates todos das autoestradas, TGVs e não sei o quê, para que o país não tinha, obviamente, dinheiro, não é? É o aspecto que eu acho negativo. Como é que se cai nisto? Saber que não há dinheiro... Em quê? Nesta esparrela, digamos, que não ter dinheiro, mas vamos fazer as coisas. Pois, isso é uma irresponsabilidade. Nas decisões políticas tomadas na situação em que o país estava, é pura e simplesmente irresponsabilidade. Como o país caiu na situação em que estamos, é fácil de perceber. O Estado foi criando compromissos, mas à medida que o Estado crescia, a economia descia. Portanto, havia um momento em que não chegaria o dinheiro produzido pela economia para o Estado gastar. Como já não está a chegar. A partir daí, o Estado começou a pedir muito dinheiro emprestado. Como nós não tínhamos cá dentro o dinheiro, foi-se buscar lá fora. Portanto, ficámos no estado em que estamos. É muito fácil. Você é uma pessoa muito, julgo eu, aliás, dilo, muito rigorosa na sua vida. Nos seus gastos, na sua vida, cheia de parcimónia naquilo que faz. Excessivamente disciplinado. Isso é o produto de uma educação que teve? Repare, o meu pai, desde muito pequeno, nunca me impediu de fazer nada.
Dizia, bom, experimenta, depois verás as consequências. Não vou contar uma história, não há tempo, mas que permite perceber perfeitamente a forma como fui educado. Portanto, com a inteira liberdade, junto ao meu pai, não podia era mentir. Isso ficava a pasto de álcool. Depois fui internado num colégio militar, que não é o colégio militar, os pupilos do Exército, e estive 9 anos, portanto, com a disciplina militar. E eu próprio já sou um disciplinado de natureza. O senhor nunca encarou a hipótese, por exemplo, de seguir uma carreira do Exército? Não, nunca passou pela cabeça. Disciplinado, mas não tanto? Não, nunca apreciei propriamente a atividade das Forças Armadas. Não, o senhor, por educação, começa em África, nasce em... Eu nasci em Bissau. Em Bissau, e diz aquilo que é muito engraçado, em que toda a gente andava na escola, pretos, brancos, calços e sem sapatos. Sim, porque no período da guerra, muita gente, eu próprio andei descalço, não havia sapatos nessa altura. Claro. Mas andei, por isso, para muita gente, a coloração impressiona. Para mim não, amarelo, azul, castanho, preto, branco, é tudo louro, é tudo igual. É tudo exatamente. Não faz nenhuma impressão, não me faz nenhuma impressão. E diz uma coisa muito engraçada também, que é quando a sua mãe, deixou de ter a sua mãe ao pé de si para ver a temperatura da água e que sabonete é que usava. A minha mãe, bem, eu penso que as mães são todas assim. Aliás, a mãe, creio que é a entidade mais universal que há, porque mesmo entre os animais, a mãe é mãe. Exatamente. E entre os humanos também, a mãe é mãe. Eu digo sempre que quando uma pessoa está aflita, diz sempre, minha mãe, nunca diz, meu pai. Portanto, a mãe é uma realidade que vive entre os animais como vive entre os humanos. Portanto, a mãe é um ser muito especial. A minha mãe, naturalmente, como todas as mães, o era. E lembro-me, tomava muito cuidado, ia ver se a água estava numa temperatura adequada para mim, e só depois disso é que eu tomava banho. E um dia, de repente, foi internado nos pupilos, no dia seguinte de manhã, 6 horas da manhã, banho frio. A mãe já lá não estava nesse dia. Não, felizmente para ela e para mim não estava. E o hábito de esfregar com álcool continua ainda? Sim, eu tomo banho e esfrego-me com álcool. Eu percebo isso perfeitamente. Também faz? Não, explico-lhe porquê, porque eu vou contar uma pequena história minha, que é assim, eu nasci também no campo, nasci no Alentejo, com um avô também, uma pessoa muito disciplinadora, que eu adorava, fazíamos anos no mesmo dia, e um dia quando eu comecei a fazer a barba, ele entrou na casa de banho, eu estava a pôr aftershave, e ele disse-me, o que é isso? Isso é aftershave. Que mariquice é essa? Ponha álcool. E eu sempre pus álcool, até hoje ponho álcool. Eu também. Eu sou maníaco do álcool, eu gasto imenso álcool. Não a beber, podem tranquilizar-se. Para uso externo. Não, para uso externo gasto muito álcool. Tenho sempre vários frascos de álcool na casa de banho. O senhor tirou, se não me engano, 3 cursos? Não sei quantos cursos tirei. Não sei quantos tenho, é lindo. Isto é lindo. Eu fiz a instrução primária. Não sei quantos tenho. Não, fiz a instrução primária, como toda a gente. Depois fiz o chamado curso industrial, que eram 4 anos. 5 anos, para o ramo de máquinas eram 5 anos. Depois fiz 4 chamado curso médio, que é mais ou menos o Politécnico de hoje. Depois decidi sair das engenharias e ir para uma ciência social. E essa derivação não se faz agora, porque não havia novas oportunidades, nem outras burlas. Agora há mudança de área? Faz não, isso agora é uma burla pegado assim, não vale coisa nenhuma. De modo que disseram-me, olha, faz a licenciatura em Ciências Pedagógicas. E eu fiz a licenciatura em Ciências Pedagógicas em Coimbra. Quando acabei, o Ministro da Educação, que era o professor Pires de Lima, fez um despacho a dizer, para efeitos de matrícula noutros cursos superiores, as ciências pedagógicas não são consideradas licenciatura. Bem, portanto, fiquei perplexo, depois de ter estado em Coimbra a frequentar, fui ao Ministério da Educação, contei-lhes a minha história, fiquei logo um bocado mal impressionado com o funcionário que lá estava. Chegou, entretanto, um padre que ele atendeu antes de mim, achei que era um abuso, conseguindo, quando falei com ele, não estava propriamente bem disposto, lá dispus a situação, ele disse, mas eu tenho que fazer o liceu todo. Eu disse, mas eu sou professor aqui, enfim. O senhor já era professor? Eu era professor do ensino técnico. Sempre eu ensinava matemática e física. Bom, mas quer dizer, para efeitos de ensinar, eu não sabia nada. Pronto, eu sabia tudo. Para efeitos de progredir, não sabia nada. Então, ele dispensou-me do primeiro ciclo dos liceus, primeiro e segundo ano, e fiz terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. O senhor voltou, sendo professor, voltou a fazer 3 anos do liceu? Sabe que tudo o que dependa de mim e que se meta na cabeça a fazer, faço. Acredito plenamente. Agora, quando não dependa só de mim, não faço. Mas fui fazer terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Com o inconveniente é que para se fazer à linha de direito, assim se chamava a linha... Direito, no meu tempo também, sim, direito. Agora creio que não há coisa nenhuma. E tive que fazer...
Não, eu creio. Não, aquilo entra-se. Aqui há tempos eu ouvia falar de um homem do desporto que tinha as novas oportunidades e que foi para a medicina. Quer dizer, dentro de alguns anos a gente tem de perguntar, o senhor é das novas oportunidades? Ou das velhas? Não, é que para entregar o corpo não é propriamente a um qualquer. Mas, portanto, hoje estamos neste estado miserável e decadente, como é óbvio. Mas nessa altura não era assim. Portanto, fiz o liceu, 2 anos depois de fazer a secção de letras do quinto, fiz a linha de Direito. Fui para Direito, fiz o Direito todo, e depois, enfim, fiz o interregno, e mais tarde ainda andei no Instituto Superior de Economia. Você não é um estudioso por natureza? Sim, eu praticamente todos os fins de semana trabalho. Aliás, o seu casamento já foi um bocado condicionado com as suas aulas também, não é? Não. A lua de mel, digamos. Vocês sabem muito. Não, eu sabia que a caminhada que ia empreender era uma caminhada dura, que nem toda a gente, mesmo uma noiva, as noivas normalmente cedem tudo, ou pelo menos nesses tempos, agora já não sei o que é ser noiva. Mas, pronto, eu pus a minha mulher, a minha futura mulher nessa altura, a Maria Teresa. O problema, isto vai ser uma caminhada pesadíssima, é trabalhar. Eu trabalhava e nas férias fazia os exames, era a minha vida. E de vez em quando vais-me ver? Não. E de vez em quando vais-me ver, disse para a sua mulher? Não, eu disse-lhe, vê lá bem se tens força e se estás disposta a suportar esta caminhada. Sempre me casaria com ela, como está bem de ver, mas, enfim, seria mais tarde. Ela disse, não, eu estou para tudo. E, portanto, ela esteve para tudo. Até para não ter lua de mel, no fundo, que não tiveram lua de mel. Não, lua de mel, eu era professor de ensino técnico, nessa altura nós fomos até uma pousada que havia ali ao pé de Alfeizarão, e depois voltámos outra vez para trás. Pronto, sei perfeitamente. Casei-me um sábado numa igreja que é famosa por causa do crime do Padre Amaro, em Leiria. Eu casei-me na Catedral de Leiria. Bom, portanto, as minhas coisas desse ponto de vista são sempre um bocado estranhas. Fui batizado por um padre bêbado. É verdade. No meio de um piquenique, o meu pai não queria que eu fosse batizado, a minha mãe o álcool estava no sangue já, Sr. Professor. O meu pai lá transigiu e o padre estava à mão, batizou-me logo ali. Mas ficou batizado, isso tem a certeza absoluta. Portanto, sede de Leiria, Padre Amaro. Batismo, padre bêbado. Padre bêbado, pronto. Mas ficou batizado, que isso é que era importante. Sr. Professor, há aqui uma coisa muito engraçada que o senhor diz e que passa a citá-lo, que é assim: as pessoas que me conhecem sabem isso. Eu engano muito. Tenho este trombone assim chato, mas no fundo sou um tipo muito doce, muito afetivo e muito terno. Choro menos que o Jorge Sampaio, mas choro com mais facilidade daquilo que gostaria. Sim, é mais ou menos isso. O que é que o faz chorar, Sr. Professor? Não sei especificar-lhe. Miséria, o sofrimento, a doença, este país, os dramas da vida. Bom, isso é recente. E essa choradeira é de há uma dúzia de anos para cá. Felizmente é recente. Mas tudo aqui, não sei dizer. Sei que de vez em quando choro. Não é com a frequência do meu amigo Jorge Sampaio, que ele acho que chora mais. Ele chora muito. Ele chora mingão. Mas também choro com facilidade. Não é daquele